No dia do meu casamento, eu prometi uma coisa pra mim mesma. Nenhuma mulher, nenhuma noiva, que ninguém mais que fosse casar ia passar pelo que eu passei. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar pra vocês como que foi que eu me tornei assessora, como que foi o meu casamento. Então, teve muitos altos e baixos, muita gente acha que virou assessora pra organizar, sai tudo nos conformes. Não, tem os perrengues, tá? E é os perrengues que nenhuma noiva vê. É por isso que quando eu fecho as minhas assessorias, eu falo que nós, assessoras, somos como se fosse uma fada madrinha na vida de vocês, né? Então, a noiva vai lá, ela casa, o noivo vai lá, casa, tá tudo mil maravilhas. Só que o que elas não vê é o que acontece por trás das câmeras. Então, vamos lá, vou contar um pouquinho pra vocês como que é essa minha trajetória, como que eu comecei a virar assessora de casamento, que foi através do meu casamento que eu casei bem na pandemia, né? Foi o auge. Casei dia 12 de dezembro de 2020 com o amor da minha vida. E até hoje, graças a Deus, estamos firmes nessa caminhada, um aprendendo com o outro. E lá no meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui. Eu também posto lá todos os casamentos que eu faço, dicas também de casamento. Mas vamos lá, que o assunto é de como eu virei assessora. Eu virei assessora por quê? No dia do meu casamento, eu tava lá no meu salão, se arrumando. Salão Espaço Milênio. Maravilhoso, só mexe com o cabelo afro. Vou deixar também aqui o Instagram deles, pra vocês darem uma olhadinha. E aí eu recebi uma ligação da minha tia. Ela falou assim: Gabi, você já tá na onde? Falei: eu ainda tô finalizando as fotos do penteado. Porque o carro de fulano quebrou e eu não vou conseguir ir no casamento, a tia não vai estar lá, me perdoa, né? E começou a falar. Eu falei: não, minha tia, lógico que não, ela precisa estar no meu casamento. E aí o que aconteceu? Eu falei assim: não, tia, fica aí que eu tô indo te buscar. E aí eu saí do salão, em vez de eu ir direto pra Guarulhos, que é onde eu ia me casar, lá no Salão Pimentas, em Guarulhos. E aí eu voltei, saí do salão, fui pra casa da minha tia para buscar ela. Aí nisso o tempo fechou. Tava um sol, fechou. Eu não estava lá, né, mas meu marido depois me contando que assim que o tempo fechou, a assessora chegou nele e falou assim: olha, vamos desmontar logo essa decoração, porque tá chovendo, que não sei o que. A minha marido falou assim: não, o sonho da minha noiva, né, o sonho da Gabi é casar ao ar livre. Gente, é um outro testemunho que eu vou deixar para outro vídeo, que foi lindo também o que Deus fez. Então assim, não é casar ao ar livre. E ela ali no ouvido do meu marido: não, a gente precisa tirar, a gente precisa fechar, tá chovendo. Ele falou assim: não, fique em paz, deixa assim do jeito que tá, porque ela quer casar no ar livre. Só Deus sabe o que a gente passou pra conseguir achar um salão pra poder casar ao ar livre. E assim, aquela pressão psicológica da pessoa que estava ali para organizar e deixar tudo mais leve, ficou muito pesado. E aí meu marido não, ela chegou a me ligar. Ela falou assim: Gabi, onde você tá? Porque a gente vai tirar a decoração, que não sei o que. Eu falei: não tira nada, eu quero casar ali. Não, porque tá chovendo. Eu falei assim: não, mas fique em paz, Deus vai, né, limpar o tempo, fique em paz, vamos ficar na comunhão. Aí ela desligou, aí daqui a pouco ligou de novo: Gabi, onde você tá? Que não sei o que. Eu falei: não, eu vim buscar minha madrinha, porque quebrou o carro. Não, mas vai atrasar muito, eu já tô tirando aqui, porque o seu noivo não quer deixar tirar. Eu falei: não, fica na comunhão, não tira nada. Só sei que ela me ligou umas 3 vezes. E meu marido passando a pressão psicológica lá também no casamento. E aí ela, não contente, falando comigo e com meu marido, que a gente falou que não era pra tirar, ela chegou em quem? Na minha sogra. E aí ela explicou pra minha sogra o que tava acontecendo. E aí minha sogra chegou em quem? No meu marido. Aí ficou esse negócio, sabe? Uma pressão psicológica, pressão emocional. Gente, é horrível. A gente já tá passando por estresse e a pessoa faz isso. Aí beleza. Aí eu cheguei lá na casa da minha tia. Eu falei: tia, vamos, eu vim buscar você. Na hora, gente, sem brincadeira, até parei. Na hora que eu cheguei, estacionei o carro pra colocar minha tia, os pessoal tudo dentro do carro onde eu tava. O carro do namorado dela não pegou. Não tava pegando, ele já tava embaixo do carro, mexendo, arrumando, todo mundo desesperado. Quando eu cheguei lá, o carro pegou. Ou seja, era só pra atrasar a minha entrada, né? Que uma coisa que eu sempre falo: casamento evangélico, casamento de crente, sempre tem o inimigo ali pra tentar. E aí tá. Aí chegou a funcionar. Falei: não, então todo mundo entra pro carro aí, onde você está, e vamos seguindo. Aí a gente foi. Isso que a gente foi no meio da rodovia. Um carro da frente parou com tudo. Aí o carro onde eu tava parou em cima, quase batendo, né?
E aí todo mundo, o motorista que tava lá com a gente, falou assim, ai, vocês estão bem? Estão bem? Eu falei, não, tô bem e tal. Não teve nenhum arranhão, não bateu no carro. Vamos seguir, que hoje eu tô atrasada, a assessora tá me ligando. E eles estão querendo tirar a decoração, vamos embora. E aí a gente foi lá ver se a pessoa tava bem, e a gente seguiu. Isso que a gente seguiu lá na frente de novo. O outro carro foi pra bater na gente, mas Deus não permitiu, graças a Deus. A gente deu aquela freada brusca de novo. Aí o motorista falou assim, vocês são crentes, né? Aí a gente falou que somos crentes. Ele falou assim, então vamos colocar um hino aqui, vamos ficar na comunhão, porque o adversário quer impedir esse casamento. Aí tá, e aí o hino que ele colocou pra ficar na comunhão foi o 260, aquele Só Serve Inútil. Só sei que quando ele colocou o hino, todo mundo que tava no carro foi tomado, dando glória a Deus, a gente chorou. Até me emocionou essa parte, porque foi lindo. E lá, no casamento, meu marido sofrendo a pressão psicológica. Não, precisa tirar, vamos tirar. A meu marido falou assim, não vamos tirar. Eu vou conversar com meu sócio. Que é quem? Deus. E aí ele foi lá no banheiro, orou. Ele falando comigo, né? Ele orou, e aí Deus visitou ele e falou assim, olha, meu sócio falou pra não tirar porque a obra é dele. Só sei que a gente chegou mais que 1h30 atrasada no casamento. Cheguei, ainda estava chovendo. Só que, quando eu coloquei o pé na cerimônia, todos que estavam no casamento pôde contemplar e ver a maravilha de Deus. O sol, ele se abriu bem aqui na minha cabeça, sabe? Tem até uma foto. Se abriu bem na minha cabeça, o sol abriu, ó. Ficou denubrado, ficou um sol, ficou um tempo azul. Ficou lindo. Só que todo mundo chorou. Não teve um lá que não chorou. Gente, eu não sei explicar, né? Logicamente que é Deus é maravilhoso, Deus em tudo. Não sei explicar. Mas aonde o adversário estava tentando ali, desde o começo do casamento, tentando. Deus foi lá e falou assim, não falei que a obra é minha? Sou eu que faço todas as coisas. E aconteceu. Meu casamento ao ar livre. Foi lindo, foi maravilhoso, foi uma bênção. E através disso, né, dessa pressão, eu falei, nenhuma noiva, nenhuma mulher deve sofrer por essa pressão psicológica. A gente precisa de pessoas que vai nos ajudar, que vai ajudar a organizar o casamento, ajudar a organizar a pressão psicológica, afastar os parentes para não ficar falando no ouvido que vai dar errado isso e aquilo. E foi através disso que eu virei assessora. E claro que não só no meu casamento, como em outros casamentos que eu também já fiz. O adversário, né, quis fazer presente, mas Deus, ele veio com a mão poderosa e no final deu tudo certo. Então, assim, não tem como eu contar pra vocês como eu virei assessora sem contar um pouquinho da trajetória do meu casamento, né? Que foi através dos meus perrengues emocionais, das minhas frustrações que eu tive lá no casamento que eu virei assessora. Então, assim, no comecinho, eu decidi virar assessora na minha lua de mel, literalmente lá em Florianópolis. A gente estava lá fazendo a nossa refeição de manhã. Aí a gente estava comentando sobre a preparação de Deus maravilhosa que ele fez do sol, que foi lindo mesmo. Eu repetindo de novo que foi lindo, porque foi maravilhoso. Tudo que Deus faz é incrível. E eu falei, amor, eu não quero que ninguém mais passe por isso. Eu não quero que nenhuma mulher, nenhuma noiva mais passe por isso. E eu acho que eu vou virar assessora. E ele, por uma cabeça de empreendedor, ele super me apoiou. Ele falou, amor, claro, vira, você é ótimo em organização, em planejamento, e as noivas vão ter sorte de ter você como assessora. Eu falei, nossa, verdade. Em 2020 para 2021, eu comecei nessa trajetória da assessoria. Fiz algum curso? Não. YouTube, gente. YouTube, pesquisar como que faz organização, fila, como que surgiu o casamento, o porquê da padronização de primeiro entrar o noivo e depois os padrinhos. E pesquisando a história do casamento, né? E de início, para mim começar a ter noivas, eu fiz 3 casamentos totalmente, como que eu posso dizer assim, na preparação, né? Eu falei assim, olha, eu não vou cobrar nada. O meu primeiro casamento foi da Lídia, eu lembro até hoje. E ela até hoje é uma amigona minha. E foi top o casamento dela, foi maravilhoso. Ela dançou no casamento dela. Depois vocês entram lá no meu Instagram. Aí você vê lá, Lídia e Felipe. Foi top. E aí eu fiz o casamento dela, depois da Erislaine e depois de mais uma noiva. Fiz 3 casamentos.
Nisso eu já fui pegando experiência. Logo no meu segundo casamento, no primeiro casamento, já teve uma contingência que, graças a Deus, eu consegui ali resolver. E a Lígia chegava na Lígia, ela falava assim: olha, resolve com a minha assessora, resolve com a Gabriela, hoje eu quero paz. Não, resolve com a Gabriela. Não, hoje eu sou noiva, não quero saber. Então ela jogou tudo pra mim e foi ótimo, porque eu consegui resolver, consegui. Nossa, foi incrível quando a gente consegue fazer uma coisa pela primeira vez. Na segunda vez, a noiva, ela esqueceu as pétalas, né? E aí a gente falou também com a florista, ela também esqueceu as pétalas. E lá no casamento, que era na chácara, tinha umas florzinhas, sabe? É que aqui no parque eu não tô vendo elas. Mas tinha umas florzinhas. Eu chamei a minha equipe, eu falei, olha, tá sem pétalas. Me ajuda a recolher todas essas florzinhas aqui da árvore. Só sei que a gente pegou um monte e jogou no casamento. Nossa, foi... E eu falei, tipo assim, gente, como que eu tive esse pensamento, essa noção? Quando a gente faz por amor, né, que é a minha missão, por amor, para o amor e com amor, é outra coisa. Então eu comecei a minha trajetória na assessoria assim, fazendo 3 casamentos totalmente na preparação. Depois disso só foi bênção de Deus. Teve sim casamentos que houve contingências, casamento que buffet faltou com comida, faltou com profissionalismo, fotógrafo também. E por mais que a gente entre em contato, tanto que esse fotógrafo, até hoje eu fico tipo assim indignada, que eu mandava sempre para ele as comprovação, ó, foi o pagamento de tal mês, o casamento tal, assessora aqui, Gabriela da G da assessoria. E ele simplesmente falou assim: não, é porque eu troquei de telefone e eu não anotei na agenda o casamento da pessoa. E aí, não, eu, desculpa, passou, já foi. Meu, e eu lá no casamento ligando pra ele, eu fiquei tipo assim, cara, tipo, what? Como assim? E aí, graças a Deus, eu conheci um fotógrafo que morava ali perto de onde tava sendo o salão, né? Liguei pra ele, falei, ó, você pode vir? Ah, mas tem que pagar hoje, não, fique em paz, a gente vai pagar. A gente nem tinha um dinheiro. Falei, fique em paz, a gente vai pagar. Liguei, a gente veio. Só sei que Deus abençoou no sapatinho e gravata. Então, pessoal, façam um sapatinho e gravata. Só sei que nesse casamento, eu acho que ela conseguiu arrecadar uns 2.000. Só sei que conseguiu pagar o fotógrafo. O buffet, que não compareceu, falta de profissionalismo, a gente ficou sabendo disso um dia antes. Por quê? Falta de organização financeira. Ele simplesmente pegou o dinheiro desse casamento que a gente pagou, fez um outro casamento contando com o dinheiro do outro casamento para pagar esse casamento. Deu pra entender? Ficou confuso, né? Pois é. Não sei como que a pessoa que trabalha com sonhos achou que isso seria lógica. Mas tudo bem. E aí, ele ligou pra mim, olha, não tenho como fazer o casamento de fulano. Eu falei, como assim? Vamos marcar uma reunião agora. Aí eu marquei uma reunião entre eu e ele e os noivos, a gente fez uma reunião. Os noivos ficou totalmente chateados, né, claro. Só sei que aí, na hora, eu falei, olha, vamos focar na solução, né? Esquece o problema depois. Vamos fazer um grupo com os padrinhos, vamos ver quem consegue ajudar. Só sei que eu fiz um grupo com os padrinhos, expliquei a situação. Eu consigo dar carne, eu consigo dar o frango, eu consigo dar o arroz, eu consigo cozinhar, eu consigo fazer isso. Só sei que no final, sobrou comida, sobrou. Eles repartiram entre eles. O casamento ficou no outro dia também. Foi uma bênção, né? Mas o que ninguém vê por trás das câmeras, por trás da organização, é que o peso tudo foi pra cima de quem? Da assessora. Pois é. Eu falava com os padrinhos pra tentar organizar alguma coisa. Os padrinhos, tá falando o quê? Por culpa sua, que não sei o quê, você que não sei o quê. Falei, olha, se fosse culpa minha, eu não estaria aqui. A equipe da assessoria tá aqui, tá dando a cara a tapa por esse casamento, tá tentando organizar, tá tentando fazer tudo, então eu acho meio injusto você tá falando tudo isso pra mim. Mas eu sei que, meu, foi um casamento um pouquinho tenso pra nós, assessoras, porque tudo que a gente fazia, eles meio que esnobavam o que a gente tava fazendo. Porém, em nenhum momento a gente falou assim, já que não quer saber do nosso profissional, vamos embora também. Não, misericórdia, não é pra isso que a gente tá lá. Fazer que a gente ficou até o final, ajudou eles a guardar toda a comida, guardar todos os presentes. Fizemos a nossa parte, que a nossa parte estava intacta. Conseguimos sair por cima, nenhum convidado ficou sabendo, somente os padrinhos, né, que a gente envolveu os padrinhos. Por isso, é muito importante. Eu vou chamar para padrinho só porque minha mãe quer. Eu vou chamar só porque, sabe, só porque isso, só porque aquilo. Não. Você tem que chamar padrinho porque faz parte da sua vida. Porque faz parte do casal, sabe? São amigos BFF que eu posso confiar de olho fechado. Então é para isso que existe padrinhos, pra gente conseguir contar com eles na hora exata. E no final deu tudo certo, né? Eu fiquei um pouquinho constrangida, eu fiz relatório porque queriam levar para processo e tudo mais, mas eu falei, olha, eu tenho todas as provas, tá tudo aqui, faz o que vocês acharem de melhor. Passei todas as provas, fiz um relatório. No final, ficou por isso mesmo. Depois o novo queria conversar comigo, eu falei, não, fique em paz, tá tudo certo. O que vocês têm que conversar é com o buffet, né? Buffet fotógrafo, nossa parte ficou tudo certo. Então, eu tô bem feliz por ter decidido virar assessora, por ter decidido trabalhar com sonhos e realizar sonhos. Então, hoje, a gente tá agora em 2026,
Já são 6 anos de assessoria, eu acho que eu já fiz uns 30 casamentos e eu me sinto totalmente realizada, me sinto totalmente emotiva quando eu falo nisso aos olhos, porque no final a gente sente uma gratidão. Eles falam, olha, muito obrigada, sem você não seria possível nada disso. E às vezes 2 horas da manhã eu converso com noivas, porque é onde a nossa cabeça fica, né, pensando. Então eu consigo apaziguar, a gente consegue conversar. E foi assim que eu virei assessora. Então, se você tem um sonho de virar alguma coisa e não sabe por onde começar, comece. Você quer virar, por exemplo, fazer vídeos, você apenas tem um celular. Comece, fale. Porque se você não começar, não dá o primeiro passo, o medo tá aí, né? Então, se você não ultrapassar o medo, você não vai conseguir viver o extraordinário. Gente, viver o extraordinário é incrível.